Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cássia Lima, professora de língua portuguesa e vamos para mais uma aulinha. Hoje o nosso objeto de conhecimento vai ser sobre a influência das práticas culturais na construção de uma identidade, tanto de forma individual como de forma coletiva. E ao final da aula vocês irão compreender o que é que isso tem a ver com a nossa língua portuguesa. Então vamos lá? Nesse sentido, o que é que seria identidade? Será que quando você escuta a palavra identidade, você pensa logo o quê? Lá naquela carteirinha que você tira, que você usa para acessar os lugares, que é um documento, que tem lá os seus dados, o dia que você nasceu, o seu nome completo, os nomes dos pais, a cidade, tem lá todos esses dados. Mas será que quando nós falamos de identidade, seria apenas nesse sentido de ser um documento? A identidade vai muito além disso. Ela quer dizer sobre características, quer dizer sobre práticas, seja ela individual ou coletiva. Por quê? Nós vivemos em uma sociedade, ou seja, o que acontece nela influencia o nosso comportamento, seja de forma direta ou indireta. Então, nessa relação, identidade é o conjunto de características, histórias, crenças, experiências que forma quem nós somos. E nós temos a identidade pessoal, que é os gostos individuais, ideias, valores, experiências de vida, mas também temos a identidade coletiva, que quando nós pensamos em coletivo, o que é que nós pensamos? Pensamos logo em grupo social, vai depender da etnia, religião, região, gênero e cultura. Ou seja, você tem as suas práticas individuais. Exemplo, você gosta de um tipo de música, por exemplo, você gosta de MPB, e o seu colega gosta de outro tipo musical, o sertanejo. Então, vocês têm gostos diferentes, mas vocês têm um gosto em comum, que é gostar de música. Então, vocês precisam compreender essa diferença pessoal e coletivo, certo? Além disso, o que é que seria as práticas culturais? Quando você pensa em prática, sabe quando o professor ou a professora de educação física chega em sala de aula e fala assim: hoje a nossa aula vai ser prática, não vai ser uma aula teórica. Então, quando você pensa em prática, você pensa logo em ação, você vai executar algo. Então, o que é que seria a prática cultural? Seria ações a de respeito à cultura. E será que vocês sabem qual é o significado de cultura? Então, vamos lá conceituar. As práticas culturais são modos de viver, se expressar e se relacionar em uma sociedade. Exemplo, falar, vestir, se alimentar, celebrar, cantar, dançar ou crer é um exemplo de prática cultural. Nós temos as festas juninas, rodas de capoeira, grafite, o funk, religiões, até mesmo os memes, que é um gênero, e também o futebol. E aí você deve estar perguntando: ah, professora, então é isso que é cultura? Exatamente, são costumes, são crenças que ao longo do tempo vai se passando de geração para geração. Você sabe alguma prática cultural aqui do nosso estado? O que é cultural aqui em Rio Branco? Pode ser desde um prato típico, como a nossa baixaria, que é uma tradição, até mesmo como as nossas festas juninas. Então, tudo isso faz parte também da nossa identidade coletiva, certo? E como construir essas identidades? Como que ela se constrói? Como que a cultura influencia isso tudo? Ela forma os nossos valores, nos ajuda a entender o mundo, ela reforça o sentimento de pertencimento a um grupo e também pode refletir questões sobre desigualdades, preconceito ou resistência.
Porque conforme nós vamos vivenciando em sociedade, nem sempre nós nos encontramos com pontos positivos, mas também pontos negativos. O Brasil é um país o quê? Um país múltiplo de diversidade e as pessoas elas vão mudando, por exemplo, a sua fala determinada em região. Nós temos os nossos sotaques, nós temos os nossos dialetos, nós temos os nossos costumes. Lembra da nossa aulinha sobre variação linguística? Olha como isso tem a ver com a língua portuguesa, porque a língua ela também é um processo vivo e ela não é um processo estático. O que seria um processo estático? Ele não é permanente, ou seja, conforme vai se passando os anos, a língua ela também sofre algumas alterações. Então, dependendo da região que você nasceu, que você teve as suas vivências, você tem um modo de se expressar e um modo de se falar. E lembra da nossa discussão sobre certo ou errado, quando nós falamos de variação linguística? A língua, ela considera o quê? Ela considera a comunicação. Se você compreende o que o outro está dizendo, já é o suficiente. Então, não precisa de preconceitos, não precisa de alguns padrões. Lembrando que vai depender do contexto em que você está se comunicando, certo? Então, nessa relação, a gente fala sobre também uma relação de poder, porque nós temos os grupos dominantes que tentam impor esses padrões culturais. Isso pode gerar uma discriminação, racismo, preconceito de gênero, xenofobia. E respeitar a diversidade é lutar contra essas desigualdades. Ou seja, você precisa compreender que existe essa diversidade no país, não só de país, mas também como de mundo, e que nenhum grupo pode sobressair ao outro, ou seja, eles devem se complementar. Essas identidades individuais e coletivas, elas são um complemento e não uma forma de exclusão, certo? Nesse caso, nós temos também uma questão sobre democracia, empatia e direitos humanos. Olha aí o exemplo da balança que eu coloquei para vocês. Quando nós pensamos em balança, nós pensamos em uma questão de equilíbrio, de que as duas medidas sejam o quê? Iguais. Então, a democracia ela vai valorizar essa pluralidade de ideias e culturas. A empatia é tentar se colocar no lugar do outro, e também nós temos os direitos humanos, que eles garantem igualdade e respeito a todos. Então, quando nós pensamos na língua portuguesa, nessa questão de se comunicar, de escrever, a gente precisa se atentar a essas tradições, a essas práticas culturais. Exemplo, a nossa região aqui é uma região que é conhecida pelos habitantes dos povos indígenas. Então, nós temos essa cultura bem marcante aqui no nosso estado. Nós temos festivais, nós temos apresentações culturais. Então, o que é interessante? É excluir isso ou aprender e conhecer um pouco mais sobre essas culturas. Quando você se permite saber mais, você agrega conhecimento, você vai saber novos costumes, vai saber novas ações, e isso vai ajudando nesse processo de construção do coletivo. Então, o que a língua portuguesa e a identidade cultural, ela está junto? O que é que isso tem a ver com esse ensino da língua portuguesa? Porque a linguagem ela é uma prática social e cultural. Aprender língua portuguesa é compreender os diferentes discursos e modos de falar, ler e escrever. Cada grupo social tem os seus jeitos próprios de usar a língua e isso constrói a identidade. Também é interessante que vocês possam refletir sobre o preconceito linguístico, as variedades linguísticas e diversidade cultural é parte do currículo de língua portuguesa. O texto oral ou escrito é uma ferramenta de expressão, resistência e transformação social. Quando eu apresentei lá no início o nosso objeto de conhecimento, acredito que vocês ficaram se perguntando: nossa, mas isso parece mais uma aula de artes ou até mesmo uma aula de história. E o que é que isso tem a ver com o nosso ensino de língua portuguesa? Quando nós falamos de língua, nós falamos de um
crescimento. A língua ela é inserida em todas as disciplinas, seja em história, artes ou até mesmo na matemática. Ou seja de forma oral ou escrita, a língua é presente. Então, quando nós falamos de cultura, quando nós falamos de identidade, quando nós falamos dessas práticas, nós também estamos automaticamente falando sobre a nossa língua portuguesa. Vamos voltar lá anos atrás, quando o Brasil foi colonizado. Qual foi a influência de idioma que nós sofremos? Qual foi a influência de língua? Foi a influência de uma linguagem lá de Portugal. Então, o português de Portugal influenciou também a construção do nosso português aqui do Brasil. Então, olha só como essa questão da história, essa questão da cultura influenciou também nesse nosso processo de identidade coletiva. Então, pensou nessas práticas é também pensar na língua portuguesa. Agora que vocês compreenderam o que é que essas práticas culturais elas influenciam nessa identidade individual e coletiva, nós vamos à nossa atividade. Vamos à questão 1. As práticas culturais de um povo, como a linguagem, a culinária, os rituais religiosos, a música e as formas de convivência, são parte essencial da formação de suas identidades, como foi apresentado na aula. Essas práticas ajudam os indivíduos a se reconhecerem como pertencentes a um grupo, ao mesmo tempo em que diferenciam grupos sociais entre si. Respeitar essas diferenças é um passo fundamental para uma convivência democrática e justa. Olha lá a imagenzinha da balança. Com base nesse texto e no que nós estudamos nessa aula, vocês vão assinalar a alternativa correta que vai de encontro com isso que foi explicado agora nesse trecho. Então, vamos lá às alternativas. Letra A. As práticas culturais, elas devem ser unificadas para facilitar a comunicação entre os grupos. Olha aqui uma palavrinha-chave, unificadas. Será que quando nós falamos sobre grupo, quando nós falamos de cultura, será que existe apenas um modelo padrão único a ser seguido? Não, porque o que é que vai diferenciar? Vai diferenciar a região, as vivências. Por exemplo, quando nós estamos pensando no ensino de língua portuguesa, será que os nossos pais, os nossos avós, eles tiveram acesso ao mesmo modelo de ensino que existe hoje? Será que eles tiveram os mesmos professores, tiveram os mesmos mecanismos de aula? Será? Não, ou seja, a forma que eles estudaram foram uma e a forma que nós atualmente estamos estudando é outra. Então, olha só como vai se diferenciando. Não tem como algo ser único, unificado. Então, nesse sentido, a letra A ela já estaria incorreta. Letra B. A identidade pessoal, ela não é influenciada pela cultura, apenas pelas experiências familiares. Será que a identidade pessoal, ela não tem essa influência? O que é que nós observamos lá no início da aula? Que saber o que é uma prática cultural, saber o que é uma cultura e o que isso influencia faz sim um pouco da construção da nossa identidade individual. Isso influencia sim, vai muito além das suas experiências, mas também como nós vivemos em sociedade. Eu falei para vocês que de forma indireta ou direta, nós somos sim parte dessa construção também cultural. Letra C. O respeito às práticas culturais diferentes da nossa ameaça à identidade nacional. Será que o respeito a essas práticas culturais diferentes da nossa realmente tem essa questão de ameaçar a identidade nacional? Será que a identidade nacional ela é apenas única ou ela é diversa? Pensem aí. Letra D. A diversidade cultural é um obstáculo para a construção de uma sociedade igualitária. Será que essa diversidade ela é um obstáculo? Nós estudamos que ela é um agrego
aquilo que nós estamos construindo, vem nesse processo de agregar. Então, quando nós pensamos, será que é um obstáculo? Não. Por quê? Vem para um lado positivo e não negativo. Então, ela ajuda nessa construção. Olha lá o exemplo da balança. Mas o exemplo da balança quer dizer, todos têm que ser iguais, mas ali diz respeito ao quê? A respeitar as diferenças de culturas que é existente no nosso Brasil, na sociedade e também nessa questão do mundo, certo? Então, ela não é um obstáculo. Letra E. As práticas culturais fortalecem o sentimento de pertencimento e devem ser respeitadas para promover a convivência democrática. Olha só como essa questão, essa alternativa, ela parece que eu falei isso exatamente agora, que é o quê? Essa questão de pertencimento. Tinha lá nos nossos slides, na explicação, e que também nós devemos respeitar essas diferenças para promover o quê? A democracia, que estava lá no nosso slide, estava lá no exemplo da balança também. Então, aqui a alternativa que mais faz sentido com o que você estudou até agora é o quê? É a letra E, porque você aprendeu que você precisa respeitar as diferenças e isso ajuda nesse processo de construção de identidade. E isso influencia tanto na questão de se comunicar, de viver, de praticar e exercer também a sua cidadania, certo? Então, nesse sentido, o nosso gabarito é a letra E. Agora vamos observar se o gabarito ele está correto. Será que nós acertamos essa questão? Então, olha só, gabarito certinho, a letra E. As práticas culturais, elas fortalecem esse sentimento de pertencimento e devem ser respeitadas para promover a convivência democrática. Agora que nós exercitamos, nós vamos fazer um pequeno resumo da nossa aula sobre os papéis das práticas culturais na construção da identidade pessoal e coletiva. Então, nós compreendemos que a cultura ela constrói identidades e pode unir ou excluir. Respeitar as diferenças é um ato de justiça e cidadania. Precisamos agir com empatia, diálogo, cooperação, combatendo preconceitos de qualquer natureza. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado do conteúdo. Espero que vocês possam refletir um pouquinho sobre esse assunto e observar o quanto que ela é importante na língua portuguesa. Muito obrigada pela atenção de vocês e eu encontro vocês na próxima aula. Tchau, tchau!